Boa tarde, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou aluno de mestrado orientado pelo professor Flávio Vidal e a apresentação da minha pesquisa sobre métodos para utilização de sistema de reconhecimento facial na perícia criminal. A gente vai seguir essa sequência, vamos começar falando sobre a motivação e uma contextualização da pesquisa, apresentar o projeto de pesquisa em si, discutir sobre os métodos e dados, apresentar alguns resultados preliminares e finalizar descrevendo quais são as próximas etapas. Bom, sobre contextualização, a gente tem que primeiro compreender que essa pesquisa se relaciona diretamente com o exame pericial de comparação facial. É um exame pericial que tem como objetivo comparar duas imagens para verificar se as pessoas que estão ali representadas são o mesmo indivíduo ou não. É um exame que está baseado na análise e comparação manual de elementos morfológicos da face, e os resultados atualmente são apresentados de maneira qualitativa, com descrições verbais do peso da evidência encontrada no exame. Agora, já entrando em motivação, né, a gente tem alguns resultados aí na literatura já de algum tempo, demonstrando que combinar resultados de análises feitas por humanos, por especialistas, com análises feitas por sistemas automáticos, em geral pode melhorar muito a performance do sistema combinado, né? Então, eu vou focar mais aqui nesse gráfico da direita, que é mais recente, né? Ele representa utiliza alguns sistemas automáticos da geração atual. E a gente tem aqui no eixo vertical a área sobre a curva, né? Então, quanto maior aqui, melhor o resultado, né? O primeiro gráfico aqui é para o resultado do grupo de apenas um perito trabalhando isoladamente, né? A gente vê que a mediana aqui fica um pouco acima de 0,9. Quando a gente considera o resultado de dois peritos trabalhando em conjunto, a gente tem uma melhora nesse desempenho, mas quando a gente combina um perito com o melhor dos sistemas que foi testado, a gente tem uma melhora ainda maior. Mas a gente vê também que não é a combinação de qualquer sistema que vai beneficiar. A gente vê, por exemplo, aqui a combinação de um perito com o pior algoritmo que foi testado na época, que a gente teve, na verdade, uma redução do desempenho em apenas trabalhar com um perito isoladamente. Então, avaliar também o desempenho dos sistemas automáticos é relevante para essa combinação. Um outro aspecto importante para conseguir combinar sistemas automáticos com humanos na perícia criminal é fazer com que o resultado da análise feita pelo sistema automático seja expressa no mesmo paradigma utilizado pelo examinador humano, né? E que paradigma é esse? É o paradigma que a gente chama da LR, ou da razão de verossimilhança. É um framework lógico para interpretação de evidências que permite a atualização da convicção do julgador a partir de novas evidências. Então a gente tem que compreender que o resultado da perícia vai ser apresentado para o sistema de justiça criminal, geralmente para um juiz, e esse juiz vai então utilizar essa evidência apresentada no exame pericial para ajudar a formar a sua convicção em conjunto com outras provas que fazem parte do caso. E esse paradigma está baseado também no teorema de Bayes sobre a forma de razão de probabilidades, está demonstrado aqui embaixo, né? Em essência, então, o que a gente tem é o julgador tem uma razão de probabilidades a priori entre duas hipóteses que ele está considerando. Geralmente a gente chama de hipótese da acusação, HP, e hipótese da defesa, HD. Então, o que é esperado é que o julgador já tenha uma convicção prévia, né, ou seja, antes de ser apresentada a evidência, apresentando então a evidência para ele ou para ela, ele atualiza então essa razão de probabilidades a priori e passa a ter então uma nova razão de probabilidades que a gente chama a posteriori, que já é depois dele ter apreciado a evidência, ou seja, depois dele ter incluído o conhecimento apresentado pelo lado pericial, né? Então, o que a gente quer apresentar, o que a gente quer ou está interessado aqui nessa pesquisa é calcular a LR a partir de sistemas automáticos de reconhecimento facial. E o que é importante para a gente são esses três elementos: a evidência, que é o resultado obtido pelo sistema, e a modelagem das duas hipóteses, considerando a utilização desses sistemas. Bom, para tornar então um pouco mais concreto essa atualização do convencimento do julgador a partir da apresentação da LR, eu vou dar aqui três exemplos, né? O primeiro exemplo, o primeiro caso, a gente teria uma razão de probabilidades a priori de 2 para 1 a favor da hipótese da defesa. Depois, então, que é apresentada uma evidência, né, um exame pericial com resultado cuja LR é igual a 10 a favor da hipótese da acusação, essa razão de probabilidades a posteriori, então, passa a ser de 5 para 1 a favor da hipótese da acusação. O segundo exemplo, a gente tem o mesmo resultado de exame, ou seja,
o mesmo peso da evidência apresentado aqui, mas como a razão de probabilidades a priori do julgador era muito mais forte para a hipótese da defesa, esse resultado, o mesmo resultado apresentado no caso anterior, ainda não foi suficiente para virar a balança, vamos dizer assim, a favor da hipótese da acusação. E no terceiro caso, a gente tem a mesma razão de probabilidades a priori do caso anterior, 20-1 a favor da hipótese da defesa, mas a gente tem uma LR muito mais forte, ou seja, um exame com um peso muito mais forte a favor da hipótese da acusação. E nesse caso, então, a razão de probabilidades a posteriori do julgador passa a ser de 5-1 a favor da hipótese da acusação. Então a gente percebe algumas coisas aqui que fica claro que a gente não pode usar a LR como um critério de decisão diretamente, né? Isso tem que ser integrado com a razão de probabilidades a priori, que faz parte da alçada, né, vamos dizer assim, do julgador, tá certo? Isso vai ter consequências em que tipo de métrica a gente está interessado ou que a gente precisa usar para avaliar um sistema que calcula LR. Não é um sistema de classificação binária, por exemplo, tá certo? Bom, projeto de pesquisa, então, o objetivo geral é propor e validar metodologia para o uso de sistemas automáticos de reconhecimento facial em exames periciais, com a expressão dos resultados do exame de forma quantitativa, com cálculo de LR. Como objetivos específicos, a gente tem a identificação, obtenção e caracterização de bases de imagens faciais que sejam representativas do contexto da segurança pública e o desenvolvimento de código com a implementação de rotinas para o cálculo e validação de LR a partir de sistemas automáticos de reconhecimento facial. Bom, para isso a gente vai usar dois sistemas de reconhecimento facial, né, ou dois modelos de reconhecimento facial. São modelos de código aberto, estão disponíveis na literatura, tem implementações abertas. O primeiro é o FaceNet, de 2015, um pouco mais antigo, mas ele tem a sua relevância por ter sido o primeiro sistema de reconhecimento facial que superou o desempenho de seres humanos numa base importante de reconhecimento facial chamada LFW. E o ArcFace é um modelo mais recente. A gente entende que ele seja representativo aí do que hoje ainda é o estado da arte em reconhecimento facial. E a gente vai utilizar aí 4 bases, pelo menos, bases de imagens, né? A base FEI é uma base brasileira, ela tem 2.800 imagens de quase 200 pessoas, é uma base bem comportada em termos de qualidade, pose, iluminação, e ela vai nos permitir avaliar o que seria aí um teto de performance para esse tipo de sistema de cálculo de LR. SCFace, QuizCamp e ForenFace são bases que são representativas de imagens de vídeo monitoramento. Então tem imagens de câmera de CFTV, e a ForenFace a gente teve uma dificuldade específica, o mantenedor na base não disponibilizou a base para a gente, sob justificativas aí de questões relacionadas à privacidade, que não existiam na época que a base foi criada. Mas ainda assim, a gente vai conseguir avaliar esse cenário de CFTV com essas outras duas bases aqui. Por fim, a BFW é uma base mais recente, são imagens do tipo in the wide, ou seja, não tem controle de pose, iluminação, expressão e resolução, e ela é uma base representativa do contexto que a gente entende de imagens aí de mídias sociais ou de redes sociais, que também é uma casuística que tem ganhado relevância no âmbito da segurança pública. Bom, agora eu vou tratar aqui de um exemplo, né, uma das possibilidades que a gente pode, como que a gente pode calcular então LR a partir de scores de similaridade obtidos de sistemas de reconhecimento automático, né? O primeiro passo para a gente conseguir fazer isso, então, é a gente obter um conjunto de dados que seja representativo do caso que a gente está tratando, e a gente vai então obter scores de similaridade que sejam representativos de cada uma das hipóteses que a gente quer modelar, né? Ou seja, same source, né? Ou seja, a gente vai comparar sempre imagens aqui que são da mesma pessoa e different source para modelar os scores que são obtidos de comparações em que as imagens são de pessoas diferentes. Então a gente obtém esses dois conjuntos de scores. O passo seguinte, então, é a gente pode estimar densidade de probabilidade, né, funções de densidade de probabilidade para cada um desses dois conjuntos. E a partir desse instante, então, a gente avalia essas duas densidades de probabilidade no valor do score de similaridade do caso concreto que a gente está trabalhando. Então, se a gente tem um exemplo, um score para o caso de 0,8, e essas duas curvas modelam o caso que a gente está trabalhando, ou modelam as duas hipóteses, né, utilizando dados que sejam representativos do caso, a gente teria então uma LR com valor de 8, ou seja, seria 8 vezes mais provável obter esse score de 0,8 se as imagens comparadas são da mesma pessoa, ou seja, HP, do que se elas forem de pessoas diferentes, HD.
Então, essa é a interpretação da LR, e essa é uma das maneiras de calcular LR a partir de scores de similaridade, certo? A gente não vai se ater somente a essa maneira, né? Eu estava descrevendo ali o uso de KDE, de Kernel Density Estimation, que é um método não paramétrico, e a gente vai trabalhar pelo menos com esses outros três métodos aqui para fazer a conversão de score para LR, e no fim fazer uma avaliação crítica de qual é mais adequado para qual situação. Em relação à validação, né? Os critérios de validação que a gente vai empregar, a gente vai utilizar como métrica principal a CLLR, é um custo, né, que pode ser decomposto em duas componentes, uma relacionada à precisão, ou acurácia, ou poder de discriminação do método, e outra relacionada à calibração, ou seja, o quanto que as LRs que a gente obteve, elas estão próximas do valor correto ou não, né, em termos de intensidade. A gente também vai fazer avaliações de curvas, né, de gráficos, do tipo DET, que são mais conhecidos da comunidade de biometria, e duas curvas que são mais específicas para a interpretação forense, curvas TP e SE. Eu vou tratar brevemente aqui dessas métricas. Então, a CLLR, a gente pode pensar nela como um custo ponderado, né, das LRs que a gente obtém para validação então, do sistema. O que essa métrica faz, então, é penalizar mais aqueles erros que são mais graves, ou seja, quando a gente tem, então, um conjunto de uma comparação, que são as duas imagens são da mesma pessoa, o que a gente quer é obter valores muito altos de LR. Né? Então, se o nosso método nos dá um valor aqui abaixo de zero em escala logarítmica, né, ou muito negativo, o custo atribuído para aquele ensaio vai ser mais alto. E vice-versa para as LRs de pessoas diferentes. Certo? Então, a LR tem essa interpretação aqui, a gente pode pensar nela como um custo ponderado das LRs de validação. Curvas TP são curvas de proporção acumulada das LRs de validação em cada hipótese. Né? Então, o que a gente quer aqui é ter um afastamento grande dessas curvas na direção horizontal, e a gente consegue avaliar também a calibração do sistema, ou seja, se há algum desvio sistemático das LRs, do conjunto de LRs que o sistema gera, para cima ou para baixo. Certo? Por fim, a SE é uma medida do quanto que o sistema auxilia a diminuir a incerteza ou a entropia das decisões do julgador, mas a gente viu naquele exemplo lá, nos três exemplos que eu mostrei no início, que as decisões do julgador dependem das LRs, mas também da razão de probabilidades a priori. Né? E essa razão de probabilidades a priori, geralmente o perito não tem como saber qual é a razão de probabilidade a priori daquele caso específico que o julgador vai utilizar. Então, para conseguir ainda ter uma estimativa do quanto que o sistema é útil para o julgador, a gente considera a razão de probabilidades a priori como uma variável livre e representa essa grandeza, então, num gráfico em que o eixo horizontal representa a razão de probabilidades a priori. Né? Ele é representado em escala logarítmica, normalmente, para conseguir cobrir uma faixa maior de razão de probabilidades a priori. E o que a gente quer aqui é que que a curva do sistema, que é a curva aqui em vermelho, esteja o mais baixo possível, e que ela apresente uma pequena diferença em relação à curva que seria a calibração ótima do sistema, representada aqui pelo azul tracejado. Geralmente também é mostrada uma curva tracejada aqui em cima, né, do que seria um sistema neutro, ou seja, um sistema que sempre dá LR igual a 1, ele não atrapalha e nem ajuda as decisões do julgador, mas é relevante comparar o sistema com essa curva neutra, porque em situações em que a curva do sistema fica acima do sistema neutro, a gente tem um sistema que, na verdade, está prejudicando as decisões do julgador. Né? Então, esse é um critério que a gente vai utilizar na pesquisa, que sempre as curvas SE do sistema precisam estar abaixo da referência neutra. Em relação a resultados preliminares, né, a gente já tem alguns resultados utilizando essa base, a SCFACE, utilizando modelagem gaussiana normal para conversão dos scores em LR e com os scores obtidos a partir do ArcFace. Tá? Isso aqui a gente já tem um trabalho publicado no ano passado, na Conferência Internacional de Ciências Forenses aqui no Brasil, Interforensics, e a gente tem então aqui, nessa base, a gente tem três conjuntos de imagens de CFTV, que a gente subdividiu, né, ou considerou de maneira independente, e na verdade obtivemos três sistemas. Né? Cada um desses três sistemas obtiveram essas métricas, né, para CLLR e as curvas SE, então, a gente vê que os três sistemas ficaram abaixo então, da referência neutra em termos de SE e apresentaram uma pequena diferença aqui em relação à calibração ideal, demonstrando que a calibração desses sistemas estava já bastante boa. Outros resultados que a gente tem obtido estão relacionados a experimentos com agregação de features, quando a gente tem múltiplas imagens da mesma pessoa, a gente pode aproveitar esse tipo de informação redundante, vamos dizer assim, e agregar essas features num único vetor de features para fazer a comparação. O que a gente tem observado é que à medida que a gente utiliza mais imagens, ou seja, a gente agrega
informação de mais imagens, a gente vai obtendo cada vez um afastamento maior entre os dois conjuntos de scores, ou seja, scores de mesmas pessoas e de pessoas diferentes, e isso está relacionado diretamente com uma melhora no desempenho do sistema. Tá? Aqui a gente tem alguns resultados, não só com ArcFace, mas também com FaceNet e também com uma outra biblioteca, outro modelo que não estava planejado de usar, mas que a gente conseguiu fazer isso facilmente. E o que a gente percebe é que sempre a comparação entre sem agregação e com agregação, a gente tem sempre uma melhora substancial em termos de CLLR e de outras métricas que são relacionadas ao desempenho. Né? Bom, próximas etapas. A qualificação já foi feita. Em relação à última vez que eu apresentei aqui nos seminários, eu não tinha passado por essa etapa, mas já passamos por isso. A gente está trabalhando agora na submissão de artigos com dois focos principais, né? Um deles sobre a fusão, na verdade, a agregação deveria estar descrito aqui, seria o termo mais adequado, né? A agregação de features aplicadas a cenários forenses. E um outro artigo sobre o cálculo de LR a partir de scores, né? Aqui fazendo uma avaliação mais geral de todas as abordagens aí possíveis de conversão de scores para LR e fazendo, enfim, uma avaliação mais abrangente. E, por fim, elaborar e defender a dissertação, certo? Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição aqui para responder questionamentos. Obrigado.